Olá, aqui é o Robert, pastor auxiliar da Igreja Presbiteriana da Lapa, aqui em São Paulo. Quero conversar um pouquinho com você neste momento sobre o sofrimento, essa dura realidade na vida do ser humano. No Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 31, aqui está escrito: Então começou ele a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, fosse morto e que depois de 3 dias ressuscitasse. O sofrimento é uma realidade. E quando paramos para pensar no sofrimento, nós encontramos um paradoxo. Um paradoxo em relação ao homem-Deus. Existem pessoas que neste momento vão de fato se achegar a Cristo como o refúgio e fortaleza, o socorro bem presente na hora da tribulação. Mas aqueles que mesmo diante dessa convicção, diante dessa certeza, vão começar a questionar diante da demora, questionar diante da dor, questionar diante de tudo aquilo que estão experimentando em sua alma e vão se afastar de Deus. Mas uma coisa que nós precisamos entender diante desse quadro de sofrimento é que nós não fomos salvos para ser isentos, mas nós somos salvos para aprender a conviver com o sofrimento. E nós podemos aprender olhando para Jesus Cristo. O texto diz que ele ensinou para os discípulos que ele precisava passar por muitas coisas. Ele precisava passar pela dor. Quando eu olho lá para Isaías, capítulo 53, eu vejo um quadro, o quadro do sofrimento de Cristo. Lá diz que ele foi desprezado, rejeitado, conhecido como homem de dores, mas um homem de dores que sabe passar pela iniquidade. Aquele que foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Aquele que foi levado como um cordeiro ao matador e como ovelha muda perante seu tosqueador, mas não abriu a boca. No versículo 10 ainda diz que Deus agradou moê-lo. Tudo isso por conta das nossas iniquidades. Mas olha que interessante. O sofrimento de Cristo teve um propósito. O sofrimento de Cristo teve um propósito para a redenção, para a salvação daqueles que são os eleitos de Deus. O nosso sofrimento também tem um propósito. O propósito é o aperfeiçoamento dos santos. E quando nós paramos para entender a realidade do propósito, as coisas começam a ter uma outra direção. E quando eu olho para Cristo, eu começo a ter uma convicção de que Ele se aproxima de mim, de que Ele está perto de mim quando eu passo por tudo isso. Pois Jesus compartilhou o nosso sofrimento. Ele veio sofrer a nossa dor. Ele veio nos substituir naquela cruz. Ele veio, de fato, conceder uma nova vida. Mas não uma vida sem sofrimento, mas é uma vida que pode passar pelo sofrimento olhando para o próprio sofrimento de Cristo. Queridos, assim como o profeta Isaías desenhou para nós o quadro de sofrimento do Mestre, o Evangelho de Marcos e os demais evangelhos mostram essa realidade. Nós podemos ter a convicção de que tudo que passamos aqui é leve e momentâneo. Paulo diz isso. A nossa leve e momentânea tribulação traz para nós eterno peso de glória. Tudo isso passará. Mas enquanto não passa, eu preciso, de fato, ter a plena convicção de que Cristo está comigo. Talvez você diz, mas eu não sinto. Você não precisa sentir, mas você precisa ter a certeza de que Ele é o seu socorro. Assim como no Salmo 22, o salmista diz lá no início, por que me desamparaste? Mas no final ele diz, o meu louvor está na assembleia, e esse louvor é um louvor ao teu nome, porque de fato o Senhor não me desamparou quando eu clamei pelo socorro. O Senhor não desampara os seus. Talvez você que está se distanciando nos seus questionamentos, tem se afundado cada vez mais na sua dor. Eu digo para você,
Cristo não te desamparou, Ele não te deixou, Ele está com você. Talvez você sente como Ele não existisse ou como aquele que não se importa com você, mas se importa. O propósito de tudo isso é um propósito maravilhoso, é o aperfeiçoamento para a eternidade. Por isso, eu quero dizer para você, olhando para o Salmo 126, versículo 6, quando diz que quem sai andando e chorando enquanto semeia voltará com júbilos trazendo seus feixes, que o sofrimento faz parte do caminho que te leva para a eternidade. Por isso, eu posso ter a convicção de que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Estamos caminhando para desfrutar da eternidade. Por isso, aprenda a passar pelo sofrimento em Cristo e não distante dele. Ele não te desampara, ele está com você. Que Deus te ajude e me ajude nessa árdua e longa caminhada. Mas saber que ele está comigo e saber que ele compartilhou do meu sofrimento me dá força para continuar a caminhar. Um grande abraço para você. Que Deus então esteja conosco nesta realidade que vivemos em nossos dias. Um grande abraço a você e toda a sua família.